Semiologia neurológica, exame neurológico, exame do 9º e do 10º nervos cranianos, nervo glossofaríngeo e nervo vago, Dr. Christian Ximenes. Na semiologia neurológica a gente vê o 9º e o 10º nervos cranianos juntos. Isso não quer dizer que eles têm exatamente as mesmas funções, mas para examiná-los, as funções desses nervos cranianos se sobrepõem. Mas fazendo uma revisão da parte da fisiologia, como a gente tem feito até agora, lembrando que o nervo glossofaríngeo ele tem várias funções, como alguns outros nervos também. Ele tem uma função motora, que é do músculo estilofaríngeo. Ele tem uma função parasimpática, que ele faz a inervação parasimpática da glândula parótida. A gente já viu qual é a inervação parasimpática das outras glândulas. Sensibilidade somática, que é a sensibilidade da orelha média. Região próxima da região próxima ao meato acústico externo, da faringe, ou parte dela pelo menos, e do terço posterior da língua. Lembrando que é sensibilidade somática. Sensibilidade visceral especial. Por que especial? Porque a gente está falando de uma sensibilidade especial que é o paladar, num sentido especial. O paladar do terço posterior da língua. A gente já viu também que um outro nervo, o facial, é responsável pela sensibilidade visceral especial, isto é, o paladar dos 2 terços anteriores da língua. E a sensibilidade visceral, isto é, geral, sensibilidade geral, os quimiorreceptores e barorreceptores da carótida. Bem, vendo aqui um pouquinho mais detalhadamente cada uma dessas funções do glossofaríngeo, nesse desenho a gente pode ver que, vamos acompanhar aqui, saindo do terço posterior da língua a gente vê uma linha azul mais grossa, que vai em direção ao núcleo do trigêmeo. Essa linha azul mais grossa aqui, que está indo em direção ao núcleo do trigêmeo, simboliza a sensibilidade somática da língua e da faringe. A gente viu que o glossofaríngeo faz parte também da sensibilidade geral da língua, do terço posterior da língua e da faringe. Mas vemos também aqui uma linha mais fina que está saindo daqui do terço posterior da língua, só que se dirige ao núcleo umbigo. Aqui é a parte do paladar do terço posterior da língua. Ainda falando do glossofaríngeo, a gente vê que ele tem a função motora. Essa função motora, que se a gente seguir aqui essa linha vermelha mais grossa, a gente vê aqui que ela faz sinapse com o núcleo umbigo e que vai até a musculatura da faringe. Aqui a gente tem uma sobreposição de imagens porque tem também a inervação do vago, mas a gente vai ver mais especificamente a inervação do vago daqui a pouco. Nervo vago. Bem, ele tem função motora dos músculos da faringe, do engolir, e da laringe, na voz, na musculatura da laringe, que trabalha nas pregas vocais, na vibração das pregas vocais para produzir o som. Sensibilidade somática da faringe, meninges e pequena região do meato auditivo externo. A gente vê aqui as sobreposições aparecendo aqui do vago com o glossofaríngeo. Sensibilidade visceral, isto é, uma sensibilidade visceral especial, que é o paladar da epiglote da faringe. A epiglote e a faringe têm um pouco de paladar. E quimio-barorreceptores do arco aórtico. Aqui. E atividade autonômica parasimpática para o coração, pulmões, trato digestivo abaixo da flexura esplênica. Aqui a gente tem, nessa figura esquemática,
mostrando um pouco de cada uma dessas funções. A gente tem mais uma figura aqui que a gente vai abordar agora. Pronto. Motor, saindo aqui do córtex do giro pré-central, do córtex motor, uma via indo aqui até o núcleo ambíguo e saindo para a motricidade, para a parte motora da faringe e das pregas vocais, da laringe. A gente, pegando a parte agora dessa outra linha azul, que é a parte parasimpática, de todas as vísceras, parte parasimpática, lembrando a parte parasimpática, tá? E vendo aqui também essa parte que vai até o que eu quero mostrar aqui para vocês. Sensibilidade aqui uma parte do método acústico externo, uma parte de sensibilidade também da faringe. Bem, era isso. Para se testar, como eu já falei, a gente testa juntos os nervos cranianos glossofaríngeo e o vago, e a gente testa como? Primeiro, na própria anamnese, você já prestou atenção na fonação, mas você pergunta para o paciente se ele notou alguma alteração na sua voz, ou para o acompanhante. Depois você vai examinar o palato do paciente, encontrando alguma coisa na história, tipo reclamação de engasgos ou alteração na voz e tudo mais. Você vai fazer o teste do reflexo nauseoso, que é usar o abaixador de língua, a espátula, e estimular a parte posterior da faringe, provocando reflexo nauseoso, mas a gente só lança a mão desse teste quando realmente existe uma queixa ou alguma coisa anterior que apontou para alguma disfunção de algum desses dois nervos. Aqui nós vemos o sinal da cortina. Quando que nós vemos esse sinal? Quando nós vamos, naquela figura anterior que a gente vai testar, a gente vai examinar o palato, a gente pede para o paciente abrir a boca, iluminamos com uma lanterna e pedimos para ele fazer um som aberto, A ou E. Quando ele faz o som aberto, o palato mole ele deve subir. Se, como nessa figura, um lado sobe e o outro não sobe, o que provoca às vezes também o desvio da úvula, você vai ter o sinal da cortina. Nós vemos aqui então, o paciente provavelmente tem um problema no 9º e ou 10º do lado esquerdo. Aqui a mesma coisa num outro paciente, o sinal da cortina, num outro paciente. Por enquanto, com relação ao 9º e 10º nervos, é só isso.